Bom, agora a gente caiu na tela da BIOS de novo, tá? E vamos fazer o overclock. O overclock o que é? A gente vai melhorar o desempenho do nosso computador. Ele me dá duas opções. F1 para entrar no setup. Setup nada mais é do que aquela tela que a gente tinha inicial da BIOS. Ou F2, aquela segunda opçãozinha que eu dei para vocês, que é carrega as condições de fábrica e continue. Para quem tem um problema, está com medo, vai na F2. Para quem quer mexer e fazer o overclock, que eu recomendo, F1. Então a gente aperta a tecla F1, caímos de novo naquela tela. A gente tem um dispositivo aqui que chama Overclock Profile. Eu tenho aqui, ó, alguns profiles que eu já fiz para a gente não perder tempo, mas eu vou explicar para vocês, tá? O que foi mexido aqui. Primeiro, para que a gente faça o overclock, a gente tem que ir na aba Tweaker. Essa aba Tweaker vai me dar todos os parâmetros de overclock possíveis, tá? O que eu vou mexer aqui? No overclock manual. Então eu tenho que ir no overclock manual. Por quê? Porque eu vou mudar os parâmetros manualmente da BIOS, tá? Tanto no overclock from CPU level, a gente deve manter ele no automático. Por quê? Porque a gente vai fazer o overclock no manual. Então a gente mantém este no automático. O CPU ratio, para um overclocker iniciante, eu recomendo o quê? Eu recomendo sempre que a gente coloque o valor mais alto possível. No caso desse processador é 22. Então o que é o CPU ratio? CPU ratio é o multiplicador. A gente tem dois itens que compõem a frequência do processador. O multiplicador e o BCLK, que é o Basic Clock. Antigamente, esse BCLK era chamado de FSB, agora ele é o BCLK. A multiplicação de um por outro vai me dar a frequência do processador. Vamos exemplificar. Se eu tiver um multiplicador de 20 e um BCLK de 200, eu vou ter nada menos que 4 GHz. 20 vezes 200, 4 GHz. Então nós temos aqui 22, tá? Vamos colocar aqui Intel Speed Step. O que eu faço com este item? Esse item é um item que a gente vai utilizar para economia de energia, para diminuir a atividade do processador em caso de não uso do mesmo. Ele nos prejudica no overclock. Então, sempre que eu for fazer um overclock, Speed Step desligado, a gente disable ele. Full Phase. A gente vai sempre também no overclock, pode colocar Full Phase Enable. Mas se eu quiser deixar em alto, também vai dar. Porque no próprio overclock ele vai nos levar para Enable. Agora aqui, Basic Clock. O que a gente tem no Basic Clock? É aquele número no qual multiplicado pelo 22 vai nos dar a frequência. Eu vou colocar 154. Por que eu estou escolhendo 154? Porque eu quero trabalhar com ele uma frequência um pouquinho mais alta do que a do Core i7 Extreme, que é o processador mais caro que nós encontramos no mercado. Então eu quero mostrar que com este Cooler Box e que com este ajuste que nós vamos fazer, a gente consegue trabalhar mais rápido do que um Core i7 Extreme e gastando muito menos dinheiro do que a gente teria gasto, tá? Agora PCI Express. Esta frequência, via de regra, eu não preciso mexer muito nela. Para esse overclock desse nível, a gente pode subir um ou dois pontinhos só para uma eventual queda de tensão para a gente manter. Então eu costumo utilizar 101 ou 102, não me dá problema nenhum. A frequência da RAM. São as frequências disponíveis para essa condição que eu estou tendo. Ele vai me dar várias frequências. Eu posso trabalhar em 924, 1232, 1540 ou 1848. Eu vou escolher a frequência mais alta que tem, 1848 MHz. Já que a placa-mãe me disponibiliza trabalhar em 2000 MHz, isso com as condições de fábrica, é lógico que eu vou trabalhar aí. QPI frequência eu vou deixar no automático, eu não preciso mexer nela também. Isso aqui do utilitário da ASUS também não preciso mexer. Agora vamos entrar nos times das memórias. Isso é uma coisa, assim, eu diria para overclockers mais avançados. No caso, como a maioria dos overclockers que forem aprender agora vão trabalhar no nível um pouco mais leve, né?
tanto que nós estamos com o Cooler Box, eu vou recomendar o quê? Que a gente utilize as mesmas configurações de fábrica. Elas vão estar descritas lá em cima. Então a gente coloca lá 9, 9, 9 e 24. Esses são os tempos principais, são os 4 primeiros. É lógico que nós podíamos mexer em todos, mas não se torna necessária. Aqui uma informação muito boa também é na segunda informação, onde a gente pode colocar sempre um N. Por quê? Porque a nossa memória é feita para trabalhar em um N. E assim nós estamos trabalhando em mais de 1800 MHz na memória, nas condições de fábrica, tá? Podia colocar bem mais apertado? Podia. A placa-mãe disponibiliza um overclock muito forte. Só que como nós estamos começando agora, vamos começar desse jeito. Vamos começar num overclock leve, estável e que mesmo assim vai fazer com que a gente trabalhe mais rápido que o processador mais caro que tem no mercado. Agora aqui a gente pode manter todas as amplitudes, skills, tudo no automático, porque a placa-mãe tem um excelente sistema de controle disso daí. E vamos para as voltagens principais. A voltagem do processador. A voltagem do processador, eu vou setar manualmente numa voltagem não alta. Por quê? Porque nós estamos com o Cooler Box. Então jamais podemos setar numa voltagem alta, tá? Precisamos setar numa voltagem baixa, porque senão o cooler não vai aguentar e nosso sistema vai travar, vai acontecer algum problema. Então nós vamos subir a voltagem dele, vamos trabalhar... Se eu estiver trabalhando com offset, ele vai me acrescentar a voltagem ao processador, tá? E se eu estiver trabalhando com a voltagem manual, o que ele vai acontecer? Ele vai me dar a voltagem exata que eu estiver setando. Então, para facilitar, como a gente não sabe qual a voltagem que ele estava antes, em vez de eu acrescentar a voltagem, eu vou trabalhar no manual e vou subindo a voltagem até uma voltagem que eu considere uma voltagem baixa e uma voltagem segura. Então eu vou escolher aqui 1.26 volts, aproximadamente 1.26 volts, que é uma voltagem que não vai forçar nada no nosso sistema, vai ser uma voltagem tranquila de trabalhar. O IMC voltagem é uma voltagem mais perigosa. Devemos trabalhar com ela baixa. Para overclockers extremos, os overclockers extremos utilizam essa voltagem baixa, porém ela coloca em risco o processador. Então devemos trabalhar com uma voltagem baixa. A gente vê que ela parte de 1.1, nós vamos subir só um pouquinho em torno de 1.2. Uma voltagem tranquila, pode até 1.19, vamos trabalhar. Uma escolha minha. Lógico que depois a gente pode ajustar esse sistema e ver se a gente pode baixar um pouquinho mais ou subir, ou vai ser necessário subir um pouquinho mais. Mas eu, por experiência, estou colocando voltagens tranquilas para a gente trabalhar, que não vão acarretar nenhum problema para o nosso sistema. Tá? A voltagem da RAM. Hoje em dia, as memórias são feitas para trabalhar em até 1.65 volt, para que não prejudique o processador. Então vamos colocar a voltagem de especificação, que é 1.65 volt. Poderia trabalhar com menos? Poderia. Mas vamos trabalhar com a voltagem da especificação da própria memória. O PLL é uma voltagem muito estática, Phase Locked Loop. É uma voltagem que geralmente ela é muito constante. Então a gente procura trabalhar com uma voltagem baixa, não precisa acrescentar voltagem. Para esse nível de overclock não precisamos mexer nela. O PCH voltagem também é uma voltagem que a gente tem ela baixinha, a gente vai subir só um pouquinho para garantir nosso overclock, subimos só um pouquinho ela, e as outras voltagens vamos manter todas no automático. Load Line Calibration, que seria? É um dispositivo que a ASUS fornece para que a queda de tensão, quando em uso extremo, se a gente usa o computador em um sistema forte, utilizando num game forte ou num aplicativo pesado, ele vai cair essa voltagem. Se a gente habilitar isso daqui, ó, ele vai tirar um pouco esse problema dessa queda de voltagem que ela dá. Então, para o overclock é bom a gente habilitar, tá? E os espectros? O que são os espectros? São os espalhamentos espectrais, são as interferências. Em todo overclock, via de regra, podemos desabilitar os espectros, tá? Então, o nosso overclock está montado aqui.